Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje é o 6º vídeo sobre lápis de cor. Nos 5 vídeos anteriores eu dei algumas dicas, algumas coisas, como é que a gente pode pintar melhor. E esses nossos vídeos são voltados para esse tipo de pintura aqui, que é pintura em livro. Mas é claro que tem muitas coisas que eu falei nos vídeos que você pode aplicar sem ser nos livros. Você pode fazer um desenho por sua conta, né, o que você deseja e usar as técnicas. Se você perdeu os 5 vídeos anteriores ou se você perdeu algum, dá uma olhada aqui embaixo e complete a sua visão desse mundo de lápis de cor. Já peço seu like, tá? Porque o canal precisa de like para poder crescer e o canal crescendo eu posso vir aqui mais vezes falar sobre mais coisas que vocês achem interessantes. Bom, assim, no vídeo da semana passada eu mostrei isso aqui, né? E esse pedacinho aqui que eu tenho que virar porque não cabe. Quando eu amplio a câmera não cabe nada assim, ó. E eu mostrei esse pedacinho aqui, onde eu fiz ó, tá vendo? Não cabe, gente. Onde eu fiz a construção da cor. E eu digo construção porque eu aqui queria que ele ficasse mais escuro. Isso aqui é uma espécie de pena, né? Acho que isso aqui é um pavão ou até uma ave do paraíso. Alguém disse que era pavão. Pode ser, né? Porque tem essas coisas aqui atrás, ó. Vamos dar uma panorâmica aqui, ó. Tá vendo? Né? Pode ser uma ave do paraíso também, parece que tem isso. Bom, enfim, é bem bonita essa ave, né? E eu aqui, nessa pintura, a técnica que eu estou usando para as partes escuras é através dos tons. Então eu escolho uma cor, por exemplo, aqui é o azul, né? Entrou um pouquinho de verde, mas aqui nessa cor azul eu escolhi tons que construindo, né, colocando uns em cima dos outros, que é o que a gente fala que é a construção da cor, eu consegui esse efeito aqui, que é um efeito bem escuro aqui e bem escuro aqui. Por que ele é mais escuro? Porque a gente tem que observar o desenho. Pela minha observação, isso aqui, seja lá uma pena, um pedaço de pena, seja lá o que for, isso aqui está em cima dessa outra coisa. Então, aqui faz uma sombra, aqui tem outra sombra e aqui também. Todo esse contorno aqui, ele é sombreado, né? E o meu sol, nesse caso, o meu sol, minha fonte de luz, ela tá para cá, tá? Ela tá bem, olha, vai e vem esse desenho, né? Esse foco, né? Lembra? Eu falei que a fonte de luz estava mais ou menos por aqui. Então, quando a luz ilumina, aqui ela não consegue entrar, porque tem essa coisa na frente, né? Em cima dessa teremos essa daqui, né? Em cima dessa daqui também teremos essa, quer dizer, está em cima das duas. Então, quando a luz bate, aqui é o ponto mais além, né? Onde eu não tenho a sombra. E, um momentinho. Ai, desculpa, é que eu estou resfriada, hoje a coisa está complicada para falar. Então, aqui é o ponto mais para lá, né? Onde eu não sou afetada pela minha sombra. Então, tem que ter essas áreas iluminadas, não pode ser uma coisa chapada. Isso foi feito através da construção dos tons, mas eu também poderia fazer isso usando uma outra cor. Aí as pessoas fazem aquela coisa, mas usar o quê? Vai usar o preto, vamos usar o preto para fazer a sombra. Eu não sou muito favorável a usar o preto, e olha que eu gosto muito de preto, mas eu não faço assim. Vamos ver um outro jeitinho de fazer. Aqui eu tenho a minha caixa, eu gosto da caixa, como eu falei para vocês, sempre arrumada, né? Eu posso fazer bagunça e tudo, mas na hora de guardar, eu já deixo arrumadinha assim, porque na hora que eu for usar já tá tudo assim. Olha o que aconteceu com o meu lápis, esse é o Grenadine. Não sei o que houve, eu tava pintando e ele foi quebrando. Eu botei no micro-ondas e aí 10 segundos no micro-ondas, eu disse num dos vídeos, mas não coloque 10 logo de cara, coloca 5 segundos, tá? Na potência alta. Se você não conseguir nada, se ele continuar quebrando, bota mais 5 segundinhos, mas dessa vez reduz a potência, porque às vezes o verniz usado para cobrir o lápis, ele começa a esquentar, né? E aí o lápis fica todo empolado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar o meu alongador, não vai ter jeito. Agora, por que ele está quebrando? Ele está todo quebrado, esse lápis, realmente, e também acabou, né? Esse é um dos problemas, às vezes, de caixa de lápis de cor escolar. Esse aqui é um lápis escolar. O objetivo realmente aqui é usar um lápis escolar, porque eu quero te mostrar como, com um lápis escolar, você consegue grandes efeitos como esses aqui, tá? Então, eu vou deixar assim, não sei nem se vou usar o lápis vermelho
aqui hoje. Mas eu quero te mostrar o que fazer. Eu não vou fazer isso nessa pintura, porque quando começo uma pintura com uma determinada técnica, eu faço em tudo, tá? Não é uma coisa que eu misturo aqui, misturo ali. Não, então aqui eu não vou fazer. Então eu vou escolher um outro desenho, né? Pra gente ver o que eu tô falando aqui. Vou usar esse aqui. Isso aqui não tá acabado nem de longe, claro, ainda falta muito, né? Vamos ver alguma coisa aqui, olha. Alguma coisa que esteja menos ruim, né? Aqui, vou usar essas folhas. Não vou usar esse aqui, não. Vou usar esse aqui. Esse aqui são 2 desenhos. Observe só. Aqui eu tenho uma coruja e essas folhas estão todas entrando umas nas outras, né? Uma por cima, uma por baixo. Aqui não. As folhas estão completamente separadas uma da outra. Olha só. E se eu olhar aqui, isso não é uma continuação para lá. Olha só essa folha, como é que ela tá. E aqui ela não continua. Tem isso também, né? Eles colocaram aqui de forma que a gente acha que é tudo a mesma coisa. E não é. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se eu aproximo mais. Vamos aqui. Eu vou usar o lápis vermelho. Eu vou usar o vermelho, né? Aqui, e vou pintar uma dessas folhas aqui. Vamos lá, vou pintar essa. E aí eu penso assim, aqui eu quero que ele fique mais escuro, tá? Mas eu só quero usar esse lápis. Eu não quero construir tons, não quero. Então, o que eu faço aqui para ser mais escuro, assim, logo, para poupar o meu tempo? Eu venho com a complementar. E naqueles vídeos de disco cromático, eu afirmei para você que quando a gente coloca 2 cores complementares misturadas, né? Elas formam um marrom, bege, amarronzado, uma cor escura, né? Nem sempre muito bonita, mas forma. Então, eu vou pegar o complementar do vermelho, que é o verde, e vou pegar um verde médio, nada de verde escuro, nada de verde claro, não. Um verde médio, como esse daqui. Esse aqui é o Green Golf, essa caixa da Maped, ou Maped, como queira chamar, eu chamo Maped. E aí eu vou, antes de pintar com vermelho, porque eu quero pintar a minha folha de vermelho, eu vou pintar com verde. Mas eu não vou passar o verde em tudo, porque se eu passar o verde em tudo, quando eu for pintar por cima o vermelho, que é a cor que eu quero que a minha folha fique, vai ficar tudo marrom, ou mais ou menos dessa cor. Então eu vou passar o meu verde nos lugares aonde eu quero que fique mais escuro, que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui, aqui, ó, né? Eu quero que fique assim, eu quero dar esse tipo de efeito aqui na minha folha, mas eu não quero construir camadas e camadas e camadas de vermelho. Eu só quero usar um lápis vermelho e o outro eu vou escolher o verde, que é a complementar. Então, venho aqui e vou apenas nos lugares onde eu quero escurecer. Não dá para passar em tudo. E bem suave, porque senão eu não consigo disfarçar esse verde. Aqui eu acredito que seja verde, desculpe, que seja mais escuro, que é o centro da folha. Então eu vou construindo aqui, olha, bem devagar. Pronto. Vamos ver o que acontece. Tá bem fraquinho, né? Você tá vendo aí no vídeo? Pois é. E aqui eu venho construindo o meu vermelho. Olha como é que já fica um vermelho que não é vermelho. Um vermelho que já vai indo para outra cor, tá? Aqui eu vou passar uma camada bem suave, porque eu tô testando, eu tenho que saber, afinal, como é que vai ficar isso, né? Tá vendo como é que fica diferente? Aqui, ó, aqui ficou uma parte assim, que foi mais ou menos um triângulo verde que eu fiz, e aqui ficou o vermelho mais fraquinho. Então, eu venho aqui e vou pressionar um pouquinho mais, só para sentir como é que vai ficar. Peraí, deixa eu... Eu toda hora tenho que parar o vídeo para espirrar, porque tá difícil hoje. Então, eu venho aqui e vou construindo a cor.
aqui eu tenho que mesclar direitinho, né? Então, movimentos circulares e assim vai. Aqui também, que eu botei um pouquinho de verde. Mas você já viu que ficou diferente, ela ficou mais escura aqui. Se eu quiser escurecer ainda mais, eu venho com o verde e começo a trabalhar mais ainda aqui, ó. E, na verdade, a pessoa que olha a minha pintura, ela não vai saber que eu usei verde, ela vai achar que eu usei um marrom, alguma cor dessa natureza, marrom, o quê? Ela não vai nunca imaginar, a não ser que ela saiba, que tenha noção de disco, né? Caso contrário, ela não vai saber que eu usei o verde. Olha só. Como fica diferente. E aí eu venho com o vermelho. Eu construo a cor sim, mas apenas usando 2 lápis. Olha só como é que ficou. Fica um vermelho menos vivo, tá? Porque quando a gente junta duas cores complementares, uma rouba um pouco da vivacidade, sabe? Do brilho da outra. Então, mas o efeito acontece, ó, tá vendo? Agora eu venho aqui, coloco um pouco mais de verde, se eu quiser enfatizar uma sombra, e vou construindo. O verde sempre com a mão mais suave, porque não é o verde que eu quero. Mas aqui, quando eu coloco, ele vai ficando amarronzado. E assim eu vou construindo a cor, tá? Esse é aqui uma das maneiras da gente fazer essa construção de cores. Ó, tá vendo? E agora eu venho e posso carregar um pouco mais com o meu vermelho, mas ele não recupera mais o vermelhão, sabe? Aquele vermelho bonito, ele não recupera mais. Ele já está aqui meio manchado pelo verde que eu coloquei. Então, não tem mais como você pegar a vivacidade aqui desse lápis. Já era. Aqui eu estou suavizando a mão para ver se fica um pouquinho mais claro. E aqui eu vou voltar a apertar um pouquinho mais. Tá? Então fica assim. Não consigo fazer mais foco. Olha só como é que ele fica escuro, né? Ele fica escuro, ele modifica um pouco a cor. O efeito existe, né? Mas é completamente diferente desse efeito aqui que eu fiz, tá bom? Ok? Então, cabe a você decidir. Eu acho que você pode experimentar as duas técnicas, aquela lá, apenas na construção do tom, e essa aqui, né, usando 2 lápis. Vamos ver o que acontece. Peraí, eu vou passar só o blender aqui para você ver. Ah, e se passar o blender, antes que alguém me pergunte, se passar o blender, você mistura melhor a cor, né? Ó, o blender, ele encera, né? Dá uma lustradinha, nada mais do que isso, tá? Não, ó, ficou assim, tá? Ele dá bastante profundidade e é uma coisa bem mais rápida. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas dessa vez usando outras cores que não são as complementares. Eu vou usar o mesmo vermelho, que é esse vermelho aqui, mas dessa vez eu vou fazer esse efeito. Aliás, vou até fazer aqui porque fica perto, né? Para você poder comparar. Eu vou fazer isso aqui usando um azul e vou usar um cinza. Onde está o meu cinza? Acho que é esse aqui. E um cinza, tá? Vou usar isso aqui. Então, vamos tentar obter esse mesmo efeito usando esses 2 lápis em vez do complementar. E o que acontece? Então, primeiro eu venho suavemente. Beleza. Agora eu quero que a sombra fique aqui, ó, assim, quase que no contorno apenas disso. O que eu faço? Eu venho com a minha cor mais clara, azul,
começo aqui a trabalhar. Por que o azul? Você já viu, por acaso, alguém que pintou o cabelo de preto? E aí você olha e tem uma impressão de que aquilo não é preto, aquilo é azul? Pois é. Azul e preto tem muito a ver, sabe? E, por exemplo, a pessoa que tem o cabelo todo branco, quando ela pinta o cabelo de preto, nem sempre fica preto, às vezes ele fica azul. E a pessoa tem aquele, ai meu Deus, meu cabelo ficou azul. E fica azul, né? O mesmo acontece às vezes para as pessoas que fazem micropigmentação. Muita gente faz micropigmentação na sobrancelha, né? E aí depois de um tempo, aí faz preto, né? Aí depois de um tempo parece que aquele preto fica azul. Aí a pessoa se olha no espelho, ai, minha sobrancelha está azul. Mas pois é, preto e azul, cinza, né? Que também tem a ver com essa história. É um probleminha, pode ser um problema, né? No caso da micropigmentação, por exemplo, né? Então, assim, se um dia eu fosse fazer uma micropigmentação na minha sobrancelha, por exemplo, eu não faria preto com preto, eu faria com o marrom, né? Não faria preto, porque a chance de ficar azul existe, é grande, e aí é um desespero, né? Micropigmentação é como se fosse uma tatuagem que a pessoa faz. E aí, quando você acorda um dia, é aquela história, tá? Me desculpe aí se alguém faz micropigmentação, não é uma crítica, é um fato, não há como fugir disso, né? Tá? Então, você viu que aqui eu também consegui o marrom, né? Uma cor mais ou menos desse jeito, né? Amarronzadinho, só usando o azul e o cinza, né? E agora eu venho com a construção aqui do meu vermelho por cima, desta forma aqui. Tá vendo? O contorno dela ainda está muito aparente, né? Então, é sinal de que eu tenho que trabalhar mais aqui o meu vermelho, porque a gente quer que o contorno seja percebido, mas que ele não seja percebido assim, que não chame completamente a atenção, né? E aí, eu continuo aqui esse trabalho. Tá? Aqui eu vou aplicar um branco. A minha intenção realmente é que aqui seja um pouquinho mais branquinho, ó. Carregar um pouco mais aqui no vermelho. Olha só como é que ficou bem parecido esse efeito, né? Aqui com a complementar e aqui usando azul e cinza, né? O preto, o lápis preto é um lápis muito poderoso, a cor preta é poderosa. O que acontece se eu resolver fazer isso aqui com preto, né? Vamos ver, eu vou usar aqui nesse pedacinho. Então, eu pego o meu pretinho, tá? Usar o preto às vezes, olha só como é que ele já... Vamos tentar e ver o que vai acontecer aqui. Só assim um pouquinho, né? Porque o preto, quando a gente não pressiona demais, ele pode ser um cinzinha, né? Dá mais ou menos esse efeito aqui. Nesse caso aqui eu não vou botar o azul. Aliás, eu vou fazer aqui também e vou aplicar depois o azul. Quer dizer, eu vou aplicar primeiro o azul. Hoje eu tô confusa, o resfriado que tá me deixando assim. Tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui. Só aqui, né?
Pronto. E agora eu vou colocar um pouquinho do preto por cima. Nesse caso, como eu estou fazendo uma pressão muito pequena, vamos ver o que acontece. Pronto, agora a gente vem de novo com o vermelho, tá? Pra gente ver, eu tô usando o vermelho pra gente poder comparar melhor, né? Aqui eu vou aplicar, vejam que aqui eu não fiz uma camada de vermelho, eu fiz primeiro a camada escura, pra gente ver o que acontece, em vez de passar o vermelho primeiro, o que acontece quando a gente não começa com a cor principal do objeto. Aqui eu não vou assim, vou deixar mais purinho. Olha, aqui já tá difícil de mesclar, tá vendo? Então, assim, pegue sua caixa de lápis de cor, faça essas misturas e veja o que você gostou, o que te chamou a atenção, tá? Essa daqui tá difícil agora, porque como eu disse, com o preto é mais difícil você controlar, olha só. Aqui os dois têm preto, por mais suave que fosse a minha mão, tentando fazer do preto um cinza, né? Que ficou complicado, olha, é mais difícil de mesclar, ele tá mais acentuado, tá vendo? Então, de repente, você quer um efeito assim na sua pintura, você já sabe o que vai fazer. Agora, tendo sempre na mente que o preto é bem complicado, tá? Porque o preto, ele não nos deixa muitas opções no caso de querer modificar. Ó, aqui eu posso botar o vermelho quanto quiser, eu só vou saturar meu papel. Eu não consigo tirar isso aqui, ó. Esse pedaço aqui eu não consigo mais, tá? Esse aqui eu não consigo mais. Se eu pressionar, é à toa. Só vou forçar o papel. Enquanto que esse aqui, ó, eu consegui regular melhor. Esse eu consegui regular melhor, tá? Isso tudo dá efeito de profundidade. E se eu quiser dar ainda um maior efeito de profundidade, o que eu vou fazer aqui em volta? Né? Vamos supor que agora aqui eu pinte com... vou pintar direto, tá? Não vou fazer mescla não. Deixa eu usar um escurão aqui. Não, vou usar esse mesmo. Tá? Aí vamos supor que eu aqui tivesse esse verde. Tá? Vou só fazer de um lado, vou fazer aqui também. Porque aqui eu não fiz nada, né? Não pintei. Né? Então, vamos supor que eu tivesse isso, né? Como é que eu posso aqui dar profundidade? Vamos dar uma profundidade com este cinzinha aqui, que é como se fosse a sombra. Eu tô passando por fora, tá? Muito suavemente. Porque essa folha daqui tem essa folha que eu digo, essa página, ela tem essas folhas todas separadas umas das outras, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é dando uma sombra às minhas folhas. Folhas que eu digo, folha de árvore, né? Planta. Tá? Então, quando eu passo aqui a minha sombra, ó, quando essa página toda estiver pronta, isso aqui vai me dar uma impressão de profundidade, tá? E quando eu passei a sombra do lado de cá, automaticamente eu escolhi que a minha cor, a minha luz, fonte de luz está desse lado, porque está iluminando aqui, ela está desse lado, tá? Aqui vou fazer a mesma coisa, eu venho aqui, suavemente, com o meu cinza, e trabalho. E trabalho o contorno da seguinte maneira, do jeito que eu fiz lá nos nossos vídeos de disco cromático. Se eu tenho uma coisa redonda, a sombra é redonda, ou oval, tudo bem, uma elipse, tá bom? Mas não pode ser quadrada, né? Eu fiz também, se não me engano, um cubo e fiz um cilindro, né? Qual é a sombra do cilindro?
perdão, qual é a sombra do cubo? Não pode ser redonda, né? Então, tudo isso tem que ser respeitado. Aqui eu estou apenas contornando a minha figura de um lado, para que ela projete, né, como se fosse uma sombra. Olha só como tudo isso aqui já dá uma boa profundidade ao desenho, ó. Tá? Agora você imagina quando tudo estiver pronto e a gente olhando todas essas folhas aqui com esta profundidade. Quando for uma coisa assim, não tão intrincada, né? Aliás, até intrincada, mas considere a hipótese de você deixar o fundo branco, porque também lá nos nossos vídeos de disco cromático eu falei que a cor preta e a cor branca são cores neutras. Então aqui, será que é esse livro? Eu estou perdida aqui nos livros. Por exemplo, aqui ó, eu pintei com canetinha, pintei rapidinho e eu escolhi o fundo branco. Imagina todas essas cores aqui que eu usei, né? E deixei o fundo branco. Para quê? Para que isso aqui fizesse assim, ó, saísse, sabe? Chama atenção. Da mesma maneira, se eu pegar aqui todas essas coisas, né, o fundo branco, né, e pintar tudo de preto, ou seja, preto com as flores em cima, vai ficar muito chamativo. Provavelmente vai ficar muito lindo, né? Vai chamar bastante atenção. Aqui também chama atenção. Agora imagina aí na sua mente se eu pegar esse fundo branco aqui e pintar tudo de azul, né? Coisa monótona. Tudo de verde, né? Coisa monótona. É assim que fica, né? Porque vai ser aquela misturada de cores que não leva a lugar nenhum, tá? Então aqui também, onde eu estava falando, ó, considere, cadê a folha? Considere pintar todas as folhas e deixar o fundo branco, tá bom? Então a gente tem que estar atento a esse detalhe. Então isso aqui eu quis falar sobre isso nesse primeiro momento, justamente porque é uma diferença entre construção de tons para fazer profundidade, para dar a impressão de profundidade, e aqui também a construção de tons, mas já é com a entrada de um preto, né, de um preto com azul, né, principalmente preto com azul. Não faça preto, tá? Preto puro, né? Ou de cores complementares, ou da cor cinza junto, tá? Bom, e eu queria falar também, mostrar, não sei que horas são, não sei se vai dar tempo.